acompanhando-nos na live. Bom, para quem está chegando agora e não tem ideia do que é isso, a gente vai fazer uma live sobre Deméter, que é a nossa deusa do calendário do mês de janeiro. E eu vou contar um pouquinho a história de como foi criar essa arte e todas as outras que tem esse calendário, né? Que a gente vai conhecendo cada uma mês a mês. Temos a Amaterasu, a Baba Yaga, a Artemis, a Lilith, a Hecate, a Hestia, a Sekhmet, a Hathor, a Durga, a Shilanakshi, a Basti, e aí finalizamos as 12 deusas desse ano. Então hoje vamos nos focar em Deméter. Vamos esperar um minutinho mais que terminem de chegar algumas pessoas que falaram que chegariam. E vamos ir começando, né? Enquanto isso, vocês podem mandar perguntas. A gente vai falar um pouco sobre esse mito. Se vocês veem aqui, não tem só a Deméter, senão que tem uma criança, que é a Coré, ou Perséfone, que se torna depois. Vamos falar um pouquinho desse mito, né? Porque não se pode falar de uma sem a outra, né? Então, bom, vamos ir começando. Muito boas tardes. Aqui está um pouco de calor no Brasil. E hoje, bom, como eu estava falando um pouquinho, venho apresentar um pouquinho a Deméter e a Perséfone. Vou apresentar-lhes aqui a arte original. Essa arte foi desenhada nesse papel de aquarela. E, bom, as cores sempre são mais legais no original que nas reproduções, mas ela, bom, traz um pouquinho. Eu gostaria também de saber o que vocês estão vendo nessa imagem, que transmite para vocês. Aí depois eu vou falar um pouco o que eu quis trazer, mas sempre acho que é importante o que o espectador vê, né? Algumas de vocês já têm esse calendário, então quem quiser pode ver o calendário que tem na sua frente, dá para ver melhor os detalhes. Mas, bom, aqui nessa figura que vocês estão vendo espelhada, porque estou no celular espelhado, mas vocês vão ver duas figuras femininas, uma que é uma mãe, muito mãe, digamos, a Deméter é nosso arquétipo da mãe dentro do panteão grego, e ela, conta um pouco a história, né, o mito dela, e o mito com Perséfone traz essa história também dos ciclos da terra e dos ciclos da mulher também, né? Nas fases da mulher. Então vamos ir hoje percorrendo um pouquinho o que esse mito nos traz, né? E por outro lado, como esse calendário se chama Aroma das Deusas, a gente vai ver uns perfumes que a gente pode fazer para conectar com essa energia ou para conectar com as energias que talvez precisa uma pessoa que é muito Deméter. Então, vou trazer umas opções de como você fazer um borrifador para sua casa, né? Vocês podem conseguir uns vidrinhos assim para vocês fazerem os seus aromatizadores. E vamos então começar um pouquinho a contar esta história, né? Bom, para quem não sabe, esse calendário tem 12 deusas, né? E cada deusa são diferentes culturas. Temos da cultura, digamos, desde os egípcios, temos da cultura grega, tem bastantes também. Tem algumas deusas japonesas, outra que é dos eslavos, né? Da Baba Yaga, por exemplo, vem dos russos também, desse leste europeu. E aí cada mês a proposta é falar um pouquinho dessas deusas, né, para vocês se conectarem com essas deusas, sobretudo quem tem o calendário, que de uma maneira é uma forma de
e vocês terem essa presença durante todo o mês e se conectar com essas energias, assim como quem não tem e que quiser estar nesse caminho que vamos fazer esse ano todo pelas 12 deusas. E bom, contando um pouquinho também da história do calendário, ele vem da inspiração. Eu fiz o curso de perfumaria ancestral esse ano com a Palmira Margarida. E ela, numa das aulas, falava sobre os arquétipos, as deusas e quais perfumes que combinam melhor com uma, com outra deusa. E inspirado um pouquinho nesses conceitos é que foram criadas estas 12 artes. Obviamente que tem outras deusas mais conhecidas, tem. É que essa é a segunda vez que eu faço deusas nos meus calendários. Como tem muitas pessoas que colecionam, que seguem, eu não queria repetir os mesmos conteúdos que uns anos atrás. Então, em 2016, se não me engano, teve o das deusas, a primeira versão, onde estava vários arquétipos dos orixás, estava Iemanjá, Oxum, tinha Yansá, tinha Kuan Yin, tinha Afrodite, tinha outras deusas também muito conhecidas e mais conhecidas talvez que estas que estão aqui, mas essa vez foi a oportunidade destas deusas de serem materializadas com minha visão, né? Então vão chegando aqui, oi Teteu, tanto tempo. Ferdinand disse que Palmira é muito maravilhosa, demais é verdade, assim, realmente eu gosto muito do trabalho dela. E hoje vou trazer bem pouquinho dela, porque realmente eu gostaria que vocês muito sigam ela para maiores informações sobre perfumaria ancestral, porque eu sou uma estudante que recém estou começando, mas como sim trabalho com deusa faz muitos anos, eu quis fazer esta junção das duas, obrigado, Teteu, destas duas ensinamentos, né, de poder trazer as aromas para o arquétipo da deusa. Então vamos começar então a falar um pouquinho da Deméter. Bom, assim, nos conteúdos da Palmira, ela traz uma visão da Deméter que eu compartilho um pouco e outro pouco não tanto. Então eu vou falar do mito, no geral, sem nenhum tipo de julgamento, e depois eu vou contar o que nos traz a Palmira e o que eu vejo também nesse arquétipo, né? E aí vocês também observam, porque a ideia é que vocês, digamos, pode ser que a Deméter não seja o arquétipo que vocês mais gostam de todos os arquétipos, mas às vezes, mais em um ano da mãe, como é esse, tanto pela visão da One Blessing, como pela visão do Candomblé, que é o ano do Oxum, esse ano. Então, por todos os lados também a astrologia traz que é um ano venusiano, então muitos caminhos falam de que esse é um ano muito dedicado à maternidade, e na maternidade não só de filhos, de carne e osso, sino como projetos, criações, trabalhos manuais, alimentos que vocês façam. Então, o que a energia da maternidade e da mãe tem a ver com a nutrição. E é um pouco, para mim, é isso o que a Deméter traz, né? Incluso por isso, a Deméter também é considerada a deusa da agricultura. Então, vamos ir um pouquinho aos mitos gregos. Eu também recomendo muito esse livro, que foi um dos que me ajudaram a montar esta aula que eu vou dar, não uma aula, senão uma palestra um pouco da minha percepção sobre Deméter, mas esse livro, A Deusa Interior, é muito legal porque ele vê uma visão psicológica, né, dos arquétipos. Além da Deméter, tem outras deusas gregas, como Artemis, Atenea, Hestia, Perséfone mesmo. E então, ele é um livro muito interessante para vocês entenderem várias formas de ver esses mitos, não somente uma. Então, vamos aí primeiro ao mito, porque um mito é uma história com fatos sem questionamentos, digamos, são fatos históricos ou fatos que se acreditavam que eram reais e que, de fato, despertou todos os mistérios do Eleusis, né? Todo o que tem a ver com Deméter tem a ver com os mistérios de Eleusis, que é uma cidade da Grécia. Então vamos lá, um pouquinho, vou fazer bem um resumo da história do mito de Deméter e de Perséfone, ou Deméter e Coré. Como foi esta história?
porque também no começo eu falei que tem a ver este ciclo, né, que faz a terra e que faz a mulher, e por isso que me parece interessante trazer esse mito para vocês. Então conta a história que, digamos, eu não vou bem atrás, mas a Deméter é filha dos deuses do Olimpo. Ela é irmã de Zeus e de todos os outros os deuses do Olimpo que sobrevivem a Cronos. E fruto do relacionamento dela com seu irmão Zeus é que nasce a Coré. Né? E Zeus, assim como tem, digamos, Zeus é um deus muito conhecido, sobretudo conhecido por ter infinitas parceiras sexuais e infinitos filhos com distintas mulheres terrestres, deusas, como no caso da Deméter. Então tem filhos tanto terrenos como filhos deuses. E ela, digamos, a Deméter tem um filho então com Zeus, né? Só que a quem convive com a filha é a Deméter. O Zeus vai tocar sua vida por aí, seguindo fazendo filhos pela vida. Então, durante muito tempo, sobretudo essa fase que eu quis desenhar dela, é a fase da infância da Coré, onde elas duas são muito unidas, onde digamos, a Deméter representa essa fertilidade da terra. Então, era quem dava os frutos, as sementes. Ela é representada por uma espiga de trigo, né? Por isso também aqui aparece essa espiga de trigo, e em alguns mitos também é representada pela espiga de milho, né? Então esse trigo ou milho representa essa fertilidade, essa semente que se planta na terra para colher depois os novos frutos. E essa história vai trazer um pouco a necessidade da morte dentro deste ciclo de vida, porque a vida não é eterna, todos sabemos que não é eterna, e o que vem a contar um pouquinho esse mito é esse ciclo de vida, morte, vida, né? E aí então que vem a história. Quando a Coré, né, vira moça, né, que já começa a crescer e se desenvolver, ela um dia está colhendo flores em um dos campos, e de repente vê um narciso branco maravilhoso, brilhante, assim, que chama muito a atenção dela. E em seguida ela quer ir a colher esse narciso. No momento que ela recolhe esse narciso, a terra se abre. E se cai, vai caindo, até o fundo do submundo, que é o mundo de Hades. Hades é também o outro deus das trevas, né? Digamos, é o lugar onde mora o Senhor das Trevas. Não são trevas que vem o cristianismo, né? Não vamos confundir com o diabo, não tem nada a ver com isso. É o mundo dos mortos, basicamente o mundo dos mortos. E aí a Perséfone ainda não, Coré cai e é raptada, sequestrada ou capturada durante muito tempo por Hades. O tema é que a Deméter descobre a falta da sua filha, mas ela não sabe do que tem acontecido. Ela não sabe o que aconteceu e nenhum dos deuses, porque incluso esse acordo tinha sido combinado entre o pai da menina, Zeus, e o Hades. Então, a Deméter, sem saber essa informação, começa a procurar a filha, né? E começa a procurar a filha durante 9 dias, digamos, desce para a terra, porque ela é uma deusa do Olimpo. Então o mundo dos gregos também fala de 3 mundos, né? Tem o mundo do Olimpo, onde estão os deuses, o mundo da terra, onde as pessoas, estão as pessoas, como nós, e o submundo, ou o Hades, que é onde mora o Hades mesmo. Então, a Deméter desce para a terra a procurar a sua filha. E aí passa 9 dias, incluso se torna uma velha, se fantaseia de velha humana, e cai na casa da rainha da cidade naquele então chamada Eleusis, né? Então cai na casa dessa rainha e fica um tempo aí trabalhando de babá do filho da rainha. E aí ela fica, todo isso também para ela encontrar a sua filha, saber onde que estava. Durante esse tempo que ela fica no reinado, ela começa a cuidar o filho da rainha, dando ambrosia, que é um alimento dos deuses, e pelas noites ela colocava no fogo o bebê.
esses rituais que ela fazia era porque ela queria, em agradecimento a essa rainha, tornar imortal a criança. Só que, obviamente, faz isso às escondidas da mãe. E um dia a rainha chega na hora que a Deméter está colocando o bebê no fogo e surta com a senhora, né, que estava fantasiada. E aí a Deméter faz sua aparição, ela sai dessa carcaça que tinha de anciã e se torna a deusa Deméter e fala, bom, chega, vou falar a verdade, eu sou Deméter e agora eu quero que você faça um templo aqui em Eleusis para mim. Você perdeu a oportunidade de que eu torne a seu filho imortal, mas agora eu vou precisar disso. E a partir desse momento constrói um templo para Deméter onde ela fica aí. E durante esse tempo, toda a terra começa a se secar. Digamos, a fertilidade que tinha a terra e que ela dava, como ela está triste e com muita raiva pelo desaparecimento da sua filha, começa tudo a secar e fica um eterno inverno. Depois de muitas plegárias que começa a receber Zeus e queixas também, ele se dá conta que já não vai poder aguentar muito mais tempo essa situação. Então, manda a Hermes a conversar com Hades para soltar a menina. Só que nesse momento, durante todo esse tempo, a menina já não é mais uma menina, já era uma moça. E aí vem outro parêntese que traz essa iniciação menstrual e sexual da menina, né? A menina se torna uma mulher no submundo. Então, este mito também está trazendo essa metáfora da necessidade da mulher de morrer, digamos, ir até o submundo para renascer como uma nova mulher. Incluso como a Perséfone tem relações sexuais, fica obviamente grávida porque é assim, sempre nos mitos gregos. Então, quando termina esta negociação, digamos, Hermes, Zeus fala com Hermes, para que é o irmão do Hades, fala com ele para que libere a garota. E quando a Perséfone é de volta para Deméter, ela está com um bebê, já teve um filho. Mas antes de ir embora, antes de ser devolvida, um detalhe importante é que o Hades convida ela a comer 6 grãos de romã. E diz a lenda que tudo que era consumido, digamos, se você consumia algum alimento no submundo, você pertencia a esse submundo. Então o acordo foi esse, na verdade. Como ela comeu 6 sementes das 12 que o Hades oferece, a negociação é que ela ficaria 6 meses com Hades no submundo e com seu filho e tal, e os outros 6 meses ficaria com sua mãe no Olimpo. Em troca disso, perdão que eu esqueci uma parte, antes de digamos, quando a Deméter pediu que fizessem os templos no seu nome, ela falou que se eles faziam esses templos, se achavam a filha dela, ela ofereceria os mistérios para a imortalidade, né? Ensinaria os mistérios nesse templo para quem tivesse interesse. E é assim que nascem os mistérios de Eleusis, que depois é outro mito que não sei se vem agora ao caso, mas são uns mitos onde se iniciavam assim durante várias noites e fazendo uma caminhada desde Eleusis até Atenas para ver esses mistérios, né? Que quem conhecia esses mistérios era como que tinha uma garantia de que depois da morte teria um lugar onde ir. Enfim, é muito interessante também se vocês quiserem pesquisar sobre os mistérios de Eleusis. Incluso esse livro que eu estou participando agora da editorial Polar fala muito também sobre os mistérios de Eleusis. E vai sair em março esse livro. Vocês já vão ter mais novidades desse livro em breve. Mas bom, voltando ao assunto da Deméter e Perséfone. Então a negociação foi essa, que durante 6 meses a garota ficaria no submundo e durante 6 meses ficaria com a mãe. E isso se nota digamos, a Deméter fica tão alegre quando a filha volta, que ela faz todo reflorescer e outra vez todo frutifica. E cada vez que a menina volta para o Hades, ela fica triste e outra vez tudo seca e morre. De alguma maneira, isso nos está falando dos ciclos das estações do ano, né? E esse ciclo que é sem fim. Então, esse seria um mito, né? E daí tem infinitas análises, né? Então, uma visão
também que esta que traz a Palmira é que de alguma maneira a Deméter é uma mãe controladora, né? Porque ela quer controlar a vida da sua filha e quer controlar a agricultura. Então, aí que trazemos um pouquinho de, digamos, essas pessoas controladoras, às vezes, ou que têm muito da Deméter, têm essa vontade de querer controlar as coisas todas. E essas pessoas são, às vezes, muito madeiras, são pessoas estruturadas, que têm bases firmes, rígidas, e às vezes não podem assimilar outras coisas diferentes. Eu discordo um pouco com essa visão, apesar que uma parte sim, me parece que sim, porque realmente de alguma maneira é um controle e um ritmo que se dá graças a esse controle que ela tem. Então, eu vejo isso, como não lo vejo como uma coisa negativa, o controle no caso, digamos, sim, digamos, podemos ver isso nessa deusa, mas também podemos ver que ela é o ritmo, e o que este mito está falando é dessa necessidade do ritmo de ciclos que a gente tem, porque não pode existir a vida eterna, assim como não pode viver aí está a sombra, dice. Todos os mitos têm a sua sombra, exatamente. Mas isso que quer dizer, assim, digamos, é a sombra, mas também é uma deusa muito importante e luminosa, porque a deusa, digamos, é a deusa que nos está trazendo todos os estágios da vida de uma mulher também, né? Ela está muito relacionada com a grande mãe, a Deméter, é uma das deusas que sobreviveram, digamos, o patriarcado que veio, né, digamos, no momento, até a mitologia grega era muito mais matriarcal, e quando chega o patriarcado se concentra tudo mais no masculino, e ela é uma das poucas que sobrevive junto com Atenas também, porque são deusas que são grandes deusas, são necessárias, são muito necessárias, se necessita da fertilidade, da fecundidade para continuar a vida. Então, a Deméter tem essa particularidade. E uma coisa que falava este livro da deusa interior é esses 3 estágios, digamos, também tem o estágio de quando a menina é uma menina, aqui quando a Coré é mãe e filha, e essa simbiose, esse amor também que só tem mãe e filha, essa união que se dá entre mãe e filha, que é por isso que eu fiz desta maneira, né, como que elas são uma só. Ela está nesse abraço apertado com braços de madeira, né, representando um pouco também esse controle que ela tem, sim, essa cara de aflição, de tipo, filha, não vai embora, que ela tem, mas ao mesmo tempo esse amor maternal, essa nutrição que ela dá sem condição, tanto para a filha como para a terra toda. Então, um pouquinho eu queria trazer esse conceito, né, da mãe e da filha. Quando a menina, depois aí temos outro estágio que se dá, que no momento que o Narciso nasce, nesse mito, é uma forma de contar o mito da menarca, digamos, é colocar em um mito a menarca. Assim como em Chapeuzinho Vermelho também se está falando sobre a menarca, ou sobre Branca de Neve, quando morde a maçã e morre, ou como a Bela Adormecida que pincha o dedo. A Perséfone, ou a Coré, que se torna Perséfone, nesse momento em que pega o Narciso e se abre a terra e desce. É como que é uma morte em vida para depois renascer, tornada a Perséfone, que é a rainha, a deusa e rainha do submundo, porque desde o momento em que ela faz um filho e casa com Hades, ela se torna também a rainha. Então ela se torna uma senhora também. E depois também temos essa coisa da Deméter, dessa forma de vó, ou de anciã, que toma quando vai procurar a filha. Então, de alguma maneira, temos essa deusa tríplice também nesse mito, que fala desse ciclo de vida, morte e vida eterno. E também, como este ciclo de morte, vida, morte, a gente tem todo mês também quando menstrua, né? Não é uma coisa que é própria também da mulher, né? Que a gente, mens, né? Que vem de lua, como que mede e cicla e mantém os ciclos. E como o feminino está conectado com esses ciclos da vida e da terra. Então, de alguma maneira, isso que eu quis trazer nessa imagem, e esse é o contato e a conexão que eu acho que é interessante vocês terem, da sua ciclicidade, também de ter consciência dos seus ciclos que tem a Terra, né? Como vem aqui em cima, nessa outra arte que eu tenho, ela também tem os 4 arquetipos e também tem as 4 estações do ano, né? Então, temos a doncela aqui, desse lado, que é a doncela...
que traz esta energia da Perséfone ou da donzela mesmo, e ela traz a primavera. Depois vem o verão, que é a mãe, então o verão e a primavera seria no arquétipo da Deméter quando está feliz com a sua filha. E depois, no momento em que vem os outros 6 meses, chegaria o outono, que no caso está no arquétipo da feiticeira, e o inverno cru, que é o arquétipo da anciã, que é praticamente uma morte em vida. Então, uma forma de entender que a gente... Ai, meu Deus. Desculpem que se toca uma música que é misteriosa. Então, é uma forma de entender que esse ciclo não termina nunca. Que é um ciclo de vida, morte e vida. E que dentro desse ciclo a gente tem um mesmo ciclo mensal, né? Mesmo até depois a gente de parar de menstruar, a gente continua fazendo esse ciclo com a lua. Então, eu acho que esse mito de Deméter sim fala de um controle, como falávamos. Acá dice a Fernanda Ginola, comenta no livro dela que Perséfone e Deméter ser deusas inferiores. Eu não compreendi bem, se puder falar sobre. Olha, eu não sei porque falou que eram deusas inferiores, incluso eu não li, digamos, essa parte, não tenho memória de ter lido essa parte do livro. Vou investigar. A próxima eu te trago mais informação. Mas assim, realmente para mim não, digamos, eu teria que ler o contexto da Ginoda para entender por que está falando isso. Talvez seja menor esse outro conceito. O que eu estou vendo nelas e que eu vejo que por algo também são deusas tão importantes nos mitos gregos, é que elas traziam esse eterno círculo de morte, vida, morte, que lo explicaram com isto, né? Na verdade, a gente vê que os mitos são explicações das coisas naturais e se buscam histórias para contar isto. Não sei se isto é real ou não é real, mas o que acreditavam os gregos era isso. Então, bom, assim como para trazer um pouquinho, digamos, destes conceitos, eu vou passar também umas receitinhas para vocês fazerem uns perfumes, né? Para poder conectar com essa energia. Como falei no começo, a Deméter conecta muito com as madeiras. Então, assim, se vocês tiverem em casa óleos essenciais, ou vocês podem fazer também seus macerados, algumas madeiras assim que se usam muito em perfumaria é o sândalo, o cedro, o palo santo, e patchouli também. Então, todos esses são aromas que trazem a família das madeiras. E como falei antes, as madeiras são as que trazem as estruturas, são as bases. Na perfumaria, vocês sabem que tem vários tipos de... Isso não é preconceito, o contexto explica melhor. Isso não é preconceito, o contexto explica melhor. Sim, exato. É que eu precisaria ler. Se você puder, depois me passa qual é o livro exatamente que eu vou investigar. E depois te dou o meu feedback do que eu acho. Então, bom, falando assim, digamos, das madeiras que vocês poderiam fazer, se vocês precisam dessa estrutura para vocês precisam desse controle, porque também é isso, o controle não é mau ou é ruim. Às vezes a gente precisa ter controle de nossa vida. Patchouli e vetiver. Então, bom, vetiver vai ser a próxima que eu vou pedir. O vetiver, na verdade, não é uma madeira, é uma raiz. Então, está mais conectado com os terrosos. E, justamente, os terrosos são do que a Deméter precisa, né? Isso que nos traz a Palmira, que, como uma pessoa tão controladora, ela precisa se conectar com essa nutrição. E isso vem, sim, através da conexão com os terrosos, né? Então, os terrosos a gente pode usar também o vetiver, o cedro, né? O cedro, por exemplo, é uma madeira muito masculina que nos traz muito essa coragem, ajuda muito para os lutos, quando a gente está passando um momento triste, é como um grande sábio, o cedro, que nos vem acalmar. Então, o cedro sempre a gente pode combinar e vai muito bem com vetiver. Então, um perfume que vocês poderiam fazer para Deméter, simples, básico e delicioso, porque não é pouca coisa, é por uma gota de vetiver e umas 3 gotas de cedro em um vidro assim, de mais ou menos, de 30 ml. Isso vocês colocam com álcool de cereais e vocês já têm um perfume que vocês podem borrifar, podem colocar em vocês.
a Palmira fala sempre de não misturar o álcool com água, mas se é para vocês, se não tem problema de que fique um pouco branquinho, vocês podem colocar um pouco. E se não, se vocês conseguem álcool de 70 de cereais, ele já vem diluído perfeitamente para que não seja nem tão seco, nem tão agressivo para a pele. Então, bom, aí tem o primeiro. Se vocês quiserem conectar com a madeira e os terroços, que o que precisa para ter essa nutrição, vocês pegam uma gota de vetiver e 3 gotas de cedro, e aí colocam, vocês podem fazer, se vocês têm um coisinho destes, um becker, vocês podem colocar com uma pipeta uma gota, né? Aqui colocam os 30 ml de álcool. Se vocês quiserem, também podem colocar de a partes. Então, pode fazer a primeira parte, põem 10 e colocam só o vetiver para vocês sentirem como é o cheiro só do vetiver como base. E depois colocam o cedro. Se você quiser algo mais completo ainda, porque esse seria para trabalhar as madeiras e os terroços, né? Que também assim, se vocês querem só trabalhar as madeiras, porque dizem, não, eu preciso só controle na minha vida, nutrição já tenho o suficiente, vocês podem fazer um perfume que tenha sândalo, e pode ser baunilha ou rosa branca, se quiserem, que fica muito bem. Aí no caso são 3 gotas de cada um, 3 de sândalo e 3 a 6 de baunilha. Ou vocês podem ter um macerado de baunilha. Realmente o óleo essencial de baunilha é caríssimo, eu nunca cheguei nem a comprar porque é caríssimo, mas vocês podem fazer seu macerado em um vidro, vocês colocam álcool de cereais, colocam umas favas de baunilha. A Palmira tem uns vídeos onde explica como fazer isso perfeito, podem buscar no canal dela. Mas é simples, assim, vocês abrem como se fosse uma buba e só colocam aí e fecham bem. E dá tem que deixar um mês a mais, né? Um mês no mínimo, mas ela já dá um cheiro incrível. Aí, se vocês fizerem esse macerado, vocês às vezes podem usar só um macerado de baunilha, porque ela traz essa coisa também de muito amor, que é uma coisa que também precisa de Deméter, né? Porque para contrarrestar o controle precisa de muito amor também. Então, vocês podem chegar a usar esse macerado, no caso, vocês podem usar 15 ml, por exemplo, ou todo de macerado de baunilha, e depois colocam o sândalo por cima, 3 gotas, ou a rosa branca, na verdade, o sândalo com rosa branca iria bem, né? Então, bom, aí já tem 2 perfumes para vocês fazerem. Se vocês quiserem, então, fazer só de madeiras, podem fazer sândalo com essa baunilha, ou só de sândalo, ou podem fazer também sândalo com cedro. Aí é um perfume super masculino. Digamos, não é masculino porque planta não é que é masculino, mas são colores, são sentimentos que traz assim, uma personalidade muito masculina. Não quer dizer que você não possa usar, mas é para você conectar com um masculino, né? E o Palo Santo também é uma madeira que eu gosto muito, porque ela também é doce. Além de ser estruturante e todas estas virtudes que tem a madeira, também traz alguma coisa assim do prazer, do amor. Eu gosto muito do Palo Santo. E bom, e como dizem no calendário, também outras famílias que são boas para investigar pela Deméter é os cítricos e os frutais, né? As frutas. Então, o que são frutas e o que são cítricos? Bueno, o cítrico, por exemplo, o capim-limão se considera cítrico, na verdade não é um cítrico, mas o cheiro é cítrico. O capim-limão pode ser a bergamota, o limão, o grapefruit também pode ser, tangerina, laranja doce, tem distintos tipos de laranjas, tem limão, dentro do limão tem o limão siciliano, tem óleos essenciais também com limão Tahiti. Então tem muitos cítricos para utilizar. Petit grain também é considerado também cítrico. Então, se vocês não gostam tanto do cítrico, porque também o cítrico tem que ter cuidado porque é fotossensível. Então, vocês não podem colocar no corpo diretamente. Podem colocar numa roupa ou borrifar no espaço, mas é melhor evitar porque pode dar problemas com o contato da luz com o óleo essencial. Tenha muito cuidado quando manipulam óleos essenciais, porque tem muitos óleos essenciais que são fotossensíveis e podem queimar a sua pele. Então, tem que tomar sempre muito cuidado. Utilizar luvas também quando fazem manipulação de qualquer tipo de óleo essencial.
E então, bom, um outro perfume que podemos fazer dos cítricos, que incluso na verdade não é um perfume, é um acorde. Então vocês podem misturar, por um lado, esses 30 ml que eu passei com vetiver e cedro, e vocês podem misturar em outros 30 ml isto aqui, né? Ou talvez podem depois experimentar juntar 15 e 15 e ver como é que fica essa mistura. Então vocês vão colocar, se tiverem capim-limão, umas 6 gotas. E alguma outra fruta, algum outro cítrico que vocês gostam. Pode ser bergamota, pode ser limão, pode ser laranja doce, né? 15 gotas dessa, porque essas já são notas altas. E o que tem as notas altas é que precisa de muito, porque ela volatiliza, é o primeiro que sai, o primeiro cheiro que sai. Assim, uma coisa muito básica de perfumaria, para quem nunca ouviu falar nada que nem eu, vocês têm três estágios, né, dentro do perfume, dentro do corpo. Por isso que aqui na capa eu fiz um vaso alquímico. Você tem a parte que é a base, né, que é onde estão as notas baixas. É como um pouco como a música, né? Você tem as notas baixas no acorde, depois tem as notas médias, que trabalham na parte do cardíaco, do coração, do laríngeo, e depois tem as notas altas, que trabalham mais no mental, né? Então, para vocês terem um bom perfume montado, vocês precisam ter dos 3 lados, né? Isso que é um conceito para vocês poderem, quando vocês sentem um perfume que é bom, geralmente tem essas 3 partes. Tem uma parte baixa, média e uma alta. Mas assim como são de altas, tipo, por isso das baixas, por isso eu falei de vetiver uma gota, né? Porque uma gota já é muito suficiente, porque primeiro que são, normalmente, as notas baixas são resinosos, então são perfumes que ficam e fazem mais fixação que tudo. Então, às vezes, com muito pouco, você já consegue ter essa fixação e já consegue ter essa base. Tampouco é que exagerar, porque senão fica tudo nota baixa e é como ouvir uma música bum, 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 assim. Não é legal. Então, você tem que ouvir os baixos, mas tem que estar acompanhados com notas médias e altas, senão você não vai curtir. Então, as médias sempre é médio também, e as altas você põe mais quantidade, porque ela volatiliza mais rápido e digamos, sai mais rápido, você sente mais rápido, mas também volatiliza mais rápido. Então, se você põe 3, 4 gotas, nem vai dar para sentir, porque já evaporou. Por isso que nesse caso dos cítricos, vocês vão pôr 15 gotas, né? E aí vocês vão ter outro perfume. Então, repetindo, para fazer o cítrico, vocês vão colocar em um vidrinho de 30 ml, vão colocar 6 gotas de capim-limão e 15 gotas de algum cítrico, né? Pode ser limão, mas esse, por favor, não coloquem na pele, né? Porque pode ser nocivo. Se vocês querem colocar na pele, podem substituir o cítrico por petit-grain, que é um cheiro cítrico, mas é uma flor. É feito com como se chama? Os tronquinhos. Com os galhos e com as flores, os botões da planta. Não é só não é a fruta, quer dizer. Então, ela não é, digamos, é cítrica, mas floral ao mesmo tempo. É considerado também floral. Então, bom, agora eu vou deixar aberto um pouquinho aqui a pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Isso era tudo que eu queria falar com vocês. Aí, para finalizar um pouquinho também sobre o calendário, para quem não conhece esse calendário, é um calendário que pode ser utilizado como planner, né? Vocês veem que aqui tem bastante espaço. Vocês vão ter todas as fases da Lua com horário de Brasil, né? Então, vocês vão saber em que momento é a entrada da Lua. Tem também o Sol, em que momento que horário que entre, né? Nesse caso, por exemplo, Aquário vai entrar às 17h39. Todos estes horários foram baseados no livro da Lua, de Márcia Matos, então está todo confirmado e qualquer reclamação falam com a Márcia Matos. Mas são todos horários astrológicos, estão todos checados, espero que não tenha tido nenhum erro, pois sempre pode acontecer. Depois acá vocês também manter os feriados, né? E é muito legal para vocês terem aqui como eu uso muito como agenda. Às vezes eu preciso ver como toda a semana ou todo o mês junto. Incluso vocês podem ir anotando coisas também nos outros meses.
Em outros meses, como que vem, por exemplo, também tem as bendições do útero, a One Blessing, né, que eu faço parte e convido também todas vocês a participarem. Que mais? Também temos as festas pagãs, né, alguns feriados e festas brasileiras, como a Nossa Senhora dos Navegantes ou Iemanjá. E depois a gente vai ter uma coisa que é bem interessante, que é esse calendário lunar menstrual. Que isto foi uma criação faz vários anos e que muitas mulheres já estão super acostumadas a utilizar, que é justamente trazendo um pouco a energia da Deméter e Perséfone, a gente seguir como a gente é cíclica como a Lua. Então, nesses circulinhos brancos, vocês vão ter aqui em cima fases da Lua e estes circulinhos brancos vão corresponder a estas 4 luas. Então, esta se corresponde a esta e aí sucessivamente. Acá você vai colocar algum destes ícones que são a fase que você está, né? Então, você vai ter a fase da crônica, a anciã, quando você está menstruando, a fase doncella, né? Que é um momento de ovulação, de pré-ovulação, perdão. Depois vão ter a ovulação, que é a fase da mãe, e a fase pré-menstrual, que é a fase da feiticeira, que é a fase criativa. E aí vocês vão ir fazendo esta folhinha, também estamos trazendo um pouco esta energia de Deméter e Perséfone, né? A menstruação, a ovulação, que é a primavera. Então, este seria o inverno, primavera, verão e outono. E uma forma também vocês de terem um registro de todo o ano, de como foi o seu ciclo e se conectou com as luas do céu. Né? Não é que tem que nada, né? Como sempre digo, é uma guia, mas se vocês estão com as energias iguais à da Lua, provavelmente vão estar mais potenciadas. Por exemplo, nesse momento a gente está transitando a fase feiticeira, quem está na sua fase pré-menstrual está com as energias sincronizadas com a Lua, o que pode ser terrível. Não, mas mentira, mas é bom porque você está igual que a Lua que influi em todo mundo, né? Então, é uma forma também você de conectar com essa lua e com essa energia que traz a lua. Então, depois, quando vai vir a fase da lua nova, provavelmente a gente vai estar menstruando e vai ser um momento de recolhimento igual que a lua que se recolhe. Então, isso, gente. Não sei se tem alguma pergunta. Eu agradeço muito a todos que me acompanharam aqui. Se gostaram, deem um coraçãozinho, compartilhem, salvem. Eu vou deixar gravado aqui para quem quiser passar para alguma amiga ou quiser ouvir mais tarde. Vocês podem entrar aqui, vai estar nos coisas dos vídeos. E que mais tinha que falar? Bom, o calendário, se alguém quiser, ainda tem na minha biografia, no meu perfil, tem links, dá para comprar com cartão ou dá para comprar com desconto à vista no blog, que o valor é R$74, já incluído o frete. Né? E quem quiser retirar também pode ser retirado na Vila Madalena, o valor é R$65 se no envio. Alguma dúvida? Espero que tenham gostado, né? E que Deméter e Perséfone possam acompanhá-los. Né, que vocês respeitem muito os seus ciclos, que respeitemos todos os ciclos da mãe natureza, que é isso, que possamos viver em harmonia com esses ciclos, respeitando esses momentos, essas mudanças, e é isso. Mando um beijo grande e vou ir encerrando aqui. Beijo!